Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Hoje é quinta-feira, é dia de Sérgio Vieira. Vamos ao espaço de comentários. Sérgio Vieira, muito boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa. Boa noite, Selma. Boa noite, senhores telespectadores. Parabéns, Tanzânia. O presidente Magufuli tomou posse hoje. O presidente Nyusi assistiu à tomada de posse. E quero dizer que esta vitória é uma vitória para todos nós. É uma vitória em que se tentou desagregar o Chama-Chama Pinduzi. Criarem-se traições. E foram financiadas essas traições. Obviamente que há um problema de fundo, que nós não estamos imunes. O cheiro do petróleo e gás. E também não é por acaso que há uma disputa no Lago Nyassa. Petróleo e gás. Parabéns, Tanzânia. Parabéns todos os amigos da Tanzânia e nós moçambicanos também parabéns e esperemos que o trator continue a traturar. Outro tema que escolheu para esta semana? Dia 11, Angola fará 40 anos de independência. A nossa relação é antiquérrima. Começou nos anos 40, com pessoas como Mondlane, Neto, Marcelino, Amílcar Cabral, muitos. E foi continuando. E na sequência do massacre de Moeda, em 16 de junho de 1960, das chacinas cometidas pelos colonialistas nas plantações de açúcar aqui em Chinavane e no Porto de Maputo, Angola, a 4 de fevereiro de 61, mostrou que o caminho para a libertação passava pela luta armada. E nós seguimos esse exemplo. Mas também fomos prudentes. Quisemos, em primeiro lugar, que houvesse unidade. Não haver 30 partidos, não haver 4, 5, 6 partidos, a guerrearem-se entre eles como aconteceu em Angola. A defesa de Angola fez parte da defesa também de Moçambique e da nossa soberania. E eu lembro-me que, quando Marcelino acompanhou o presidente Neto para Luanda, depois da reunião em Maputo, em que se decidiu que a independência seria no dia 11, quando os nossos voluntários partiram para a defesa da parte norte de Angola, em Kifangondo, havia a Guiné-Conakry, a Guiné-Bissau e o Congo-Brazzaville que defendiam a parte sul. A palavra de ordem que nós recebemos foi que de Samora, foi que em Moçambique há terra suficiente para fazermos monumentos. Em Angola, ou para onde vocês vão, não há terra para recuar. E não recuamos e Angola ficou livre. Parabéns, Angola. Aprendamos também de Angola que não pode haver forças políticas com armas. Temos que aprender essa lição de Angola, de que as forças políticas são forças políticas, os seus conflitos não são conflitos armados. Além da tomada de posse do presidente da Tanzânia hoje, também falou sobre os 40 anos da independência de Angola, que vai ser celebrado no dia 11. Temos outros temas que marcaram a semana. O relatório de Pombe, por exemplo, 11 meses depois, já temos aquele que é o relatório final do caso Pombe, que matou 75 pessoas. O laboratório norte-americano concluiu que as mortes não foram provocadas por fator humano, mas sim por uma bactéria. A Sérgio Vieira, estes resultados o surpreendem ou não? Bom, a bactéria chamada Burkholderia gladioli é produzida quando a farinha está exposta à água, ao calor e à chuva. O desleixo, a ignorância das consequências, a ganância de vender o pombe
fez mortandade. E eu penso que tem que haver seriedade da nossa parte, vigilância com aquilo que são as tradições. Porque a tradição pode mandar matar a minha avó. A tradição pode mandar matar os albinos. A tradição pode mandar casar uma criança. Ora, as autoridades administrativas e tradicionais têm que olhar para isto, inclusivamente na produção de bebidas e de comidas. Parece-me que aqui na cidade de Maputo agora vende-se comida de qualquer maneira nas ruas. Há que vigiar isso, porque não queremos mortandade. Não queremos pessoas intoxicadas nos hospitais. Então, há que ser vigilantes. E, nomeadamente, nesta coisa do pombo, sim, há que ter vigilância e as autoridades, sejam elas administrativas ou tradicionais, têm que tomar medidas. E mais, serem sancionadas quando acontecem desastres. Mas quem será sancionado? Sabemos que este tipo de bebida é confeccionado um pouco por todo o país. Que seja confeccionado... Porque estamos a dizer que foi uma bactéria. Quem será sancionado? Tem que se controlar a maneira como se produz. Há tambores sujos em que se faz pombo. Neste caso concreto foi uma farinha degradada que provocou a mortandade. Então, a autoridade tradicional, a autoridade administrativa tem que controlar a maneira como se fazem as coisas. Assim como na cidade de Maputo, por exemplo, quando se vende comidas nas carrinhas, nas ruas, sim, em qualquer maneira, a autoridade tem que controlar se estão ou não a ser respeitadas as condições higiênicas, se estão ou não a ser respeitadas aquilo que garante a vida das pessoas. Bem, o nosso próximo tema é a questão da fraude académica, Sérgio Vieira. O Ministério da Educação anulou os exames extraordinários da 12ª classe que foram realizados em agosto devido a uma fraude académica. Numa altura em que se questiona bastante aquilo que é a qualidade de ensino. Como é que avalia esta decisão? Acha que é suficiente anular apenas os exames? Eu penso que não basta anular. Há que tomar medidas que forcem as pessoas a respeitar as normas. Não se vai para um exame com o celular ou com uma tablete. 2. Aquele que é expulso por fraude, e trata-se de fraude, o que é que lhe acontece? Amanhã pode concorrer para a função pública. Amanhã pode se inscrever na ordem dos advogados, na ordem dos médicos, na ordem dos enfermeiros que se criou agora, na ordem dos engenheiros. As pessoas que cometem fraude têm que ser responsabilizadas e sancionadas pela fraude, para além do simples facto de ser expulso e naquele ano não poder fazer exame. Sérgio Vieira, tocou na questão do celular. Nós sabemos que durante os exames há um sistema forte de controle. Acha que de fato é possível que vários alunos entrem na sala de aulas com o celular sem que os monitores vejam ou tomem conhecimento? Uma das constatações da fraude, uma das verificações que se fizeram, é que em várias escolas à mesma pergunta foram dadas exatamente palavra por palavra as mesmas respostas. O que significa que houve uma comunicação entre alguém cá fora e os alunos dessas diversas escolas. Não foi de uma. Não foi numa sala. Mas o problema que se coloca são vários alunos que entraram na sala de aulas com o celular, com o telemóvel. Mas há um sistema de controle que não foi devidamente verificado, que não foi devidamente aplicado. Houve desleixo também no controle. Significa que esta sanção, esta penalização afeta apenas aos alunos. Não deveria também ser tomada uma medida também para os outros intervenientes? Aqueles que
não controlaram devidamente a situação. Eu acho que sim. Também deviam ser sancionados. Para evitar este tipo de fraude no futuro, o que mais se pode fazer? Bom, a primeira coisa é que os alunos têm que estudar. E os professores têm que ensinar. E o que está a acontecer no ensino são situações muito penosas. Recentemente, creio que foi tomada a medida pelo Ministério do Ensino Superior de que não podia haver turboprofessores. Sim. Eu conheço faculdades em que um simples licenciado está a reger uma cadeira. Como é que ele obteve a licenciatura, não me pergunte. Há uma caça ao diploma. Sim. Eu penso que a caça ao diploma é extremamente perigosa para uma sociedade. Porque podemos dar um diploma de licenciatura, mestrado, doutoramento a um boçal. Quando eu digo boçal, a um ignorante e arrogante. Eu sou mestrado, eu sou doutorado. Não é. Você tem um papel a dizer isso. O seu conhecimento não é isso. Por consequência, eu penso que têm que ser introduzidas várias medidas para corrigir a situação, a começar pelo tipo e qualidade dos currícula e das aulas que se dão. Um professor não pode dar 40 horas por semana. Ele tem que ter tempo para preparar a aula, preparar testes, corrigir testes, e não pode andar a correr de um lado para o outro. Talvez o fator salário pese mais. O salário é péssimo. É péssimo o salário. Qualquer membro de um conselho de administração de empresas públicas ganha à vontade 10 ou 15 vezes mais que um docente universitário. Que é injusto. Pois é. Bem, vamos seguir para o nosso próximo tema, que é a descida do rating de notação financeira em Moçambique. A agência de notação financeira Fitch anunciou esta semana a redução do rating de Moçambique para B negativo. Sérgio Vieira, que impacto é que estas medidas podem trazer para o país? Olha, não é o rating, não é o rating da agência XY que tem impacto. O que tem impacto é a desvalorização daquilo que ganhamos. Cada dia a nossa moeda perder o valor, as importações tornarem-se mais caras, as exportações teoricamente tornam-se mais baratas, mas não compensam, e não é todos os meses que o meu salário é atualizado em função da situação económico-financeira do país. Esta situação económico-financeira tem donos, tem responsáveis. Falámos aqui já algumas vezes do escândalo da Ematur. Exatamente. Fizeram-se obras faraónicas. Ótimo. Vai-se construir uma ponte para Catembe. Muito bem. Quanto é que custa a ponte para Catembe? Se nós tivéssemos comprado 10 catembeiros que funcionassem 24 horas por dia e 2 estão em manutenção, não sairia muitíssimo mais barato. Não vemos multiplicarem-se edifícios monstros para ministérios? E eu pergunto-me, quais são as prioridades? Quais são as prioridades? E de repente, o ministério arde. De repente, o registro de notariado, onde está o seu certificado de casamento, o seu certificado de nascimento, o certificado dos seus filhos, arde. Como é que ficamos? Quais são as prioridades? As prioridades são as comissões que a AB ou C recebe. Eu olho, por exemplo, para o aeroporto de Maputo. Tem umas aerogares enormes. Qual é o movimento que tem esse aeroporto? Justificava aquele tipo de aerogares? Agora, para proteger a empresa, há províncias que foram privadas de voos internacionais. Eu, por exemplo, sou de Tete. Por dia, tinha 2 voos diretos para Joanesburgo.
Agora tem que ir à beira. É justo? Quem paga? Sou eu, que estou a pagar as obras faraónicas. Sou eu, cidadão comum, que estamos a pagar a indecência. Há 40 anos, há 50 anos, que não há uma estrada decente que ligue, por exemplo, Mutarara a Tete. Entretanto, a meio caminho, de repente, Doa torna-se distrito. Na base de quê? O que é que tem Doa para ser distrito? Qual é a despesa que vamos ter para se construir a casa para o senhor administrador, construir-se a administração do distrito? Mutarara não tem banco. Estou a falar de Mutarara, que gera capital distrito há não sei quantos anos. Os salários estão transportados nos chapas. Para o funcionário, para o professor, para o médico, para o enfermeiro. Não é ridículo isto? Como é que definimos prioridades? Por consequência, a mim não me preocupa o rating que o FITES pode dar, ou o Moodle, ou um outro qualquer. A mim preocupa a deterioração da situação de nós, cidadãos moçambicanos. Mas um dos aspectos que esta agência menciona, que afeta a posição de Moçambique nos mercados internacionais, é exatamente o caso Ematum. É um, como podia ser outros. É um caso. Concorda com este posicionamento? Bom, eu concordo que é um caso, que é um absurdo. Ter os barcos sem tripulações, que não navegam, e que se calhar estão a pescar atum no lodo do cais, onde estão atracados. Que tinham redes, que o atum pesca-se com grandes redes, que não aguentavam. Os motores não aguentavam puxar a rede. Quem foi que fez essas asneiras? Que responda, que pague. Não ponha a si, a mim, o cidadão, a pagar as suas asneiras, as suas ganâncias, as suas negociatas. É um caso como outros, como eu falei dos aeroportos de Maputo, desses super-ministérios que estão a construir por toda a parte, a destruição dos eucaliptos na Baixa, que eram fundamentais para manter o equilíbrio ecológico, porque chupavam a água, e agora há uma série de edifícios naquela zona que estão em perigo, porque as águas estão-se ali a estagnar. Olhando para aquilo que acabou de mencionar, que os barcos estão ancorados, não há uma visibilidade de alguma atividade, questiona-se também a questão da transparência e da utilidade deste negócio. Do seu ponto de vista, acha que foi acertado ou não apostar neste negócio? Segundo o então Ministro das Pescas, ele nem soube dele. Segundo o senhor Ministro das Finanças, ele recebeu ordens para assinar. Isto eu li, ouvi na rádio, vi na televisão, não posso dizer mais nada. E vamos ao nosso último tema, que é a situação política. O Sérgio Vieira, na sua carta publicada terça-feira no nosso jornal, o Jornal do País, aborda a situação política nacional. O Sérgio Vieira volta a fazer críticas à atuação do maior partido da oposição. Por quê? Será que apenas Renamo é responsável pelo atual cenário? Diga uma coisa, Selma. É normal um partido ter homens armados? Onde é que isso acontece? Aconteceu na Somália e vimos os resultados. Aconteceu no Líbano, que quase suicidou. Um país que era considerado a Suíça do Médio Oriente. Aconteceu no Sudão. Está a acontecer na Nigéria. Está a acontecer na Líbia. Não é normal um partido ter forças militarizadas ou militares. Só pode haver uma força armada, uma polícia e uma segurança, que são do Estado, que não são de nenhum partido. É inadmissível. Não se pode tolerar. Olha, desculpa, o Presidente vai agora a Angola, vai se dirigir ao Parlamento angolano. Estão lá vários partidos, incluindo um partido que já foi armado, a UNITA. Está lá um partido, se não me engano, que também já foi armado,
O FLNA, o FNLA, não é? Não tem armas. São partidos, concorrem nas eleições, elegem, não elegem deputados, têm, não têm uma boa representação parlamentar, mas não estão armados. Não pode haver forças armadas de partidos. E não se pode, de manhã, querer despartidarizar o Estado, e é justo que se despartidarize o Estado, e pela tardinha queremos partidarizar as Forças Armadas. Então, eu para entrar, fazer o meu serviço militar obrigatório, tenho que ter um cartão de partido. Para entrar num curso de sargentos ou de oficiais, tenho que ter um cartão do partido. É inadmissível. Não se faz em parte nenhuma do mundo. Este é um exemplo, dentre outros. Sim. No seu artigo, qual é o problema de fundo que traz e que soluções é que se pode avançar, o que avança no seu artigo? Eu ouvi o Sr. Ministro do Interior falar no Parlamento e ele disse que continuaremos a desarmar os grupos armados. É preciso que não haja grupos armados nos partidos. Não há segurança. Hoje chegou uma senhora, estive com ela, disse, não imagina o terror que eu tive, veio no Machibombo, do centro, será que vamos ser atacados? Eu conheço camponeses que falaram comigo, que não estão a preparar a terra, têm medo. Senhoras grávidas que atravessam para a fronteira do Zimbábue, para a fronteira do Malawi, têm medo de ir ao centro de saúde. O senhor governador de Tete, ontem ou anteontem, mencionou que estão 10 escolas fechadas. Porquê? Grupos armados? Não podemos admitir isto. É inadmissível. Não se pode tolerar que haja forças políticas com armas. As armas, o cidadão pode ter uma licença de uso e porte de arma, é muito diferente. Mas um partido político não tem licença de uso e porte de arma. Mas já que existe... O que é que existe? Um partido com armas? Há que desarmar. Só posso dizer há que desarmar. No Acordo Geral de Paz, assinado em Roma, dizia-se que após as primeiras eleições gerais, que tiveram lugar em 94, todos os elementos da RENAMO, que era o partido com quem se assinou o Acordo Geral de Paz, deviam ser integrados nas Forças Armadas. Tal não aconteceu. Mas tivemos aqui, durante perto de 2 anos, uma missão de observadores internacionais em Mochine, não é? Pois é. E não apresentaram meio homem para ser integrado. Ao fim que os observadores militares que estavam aqui com a tarefa de supervisar a integração desistiram, disseram tchau, quando estiverem organizados venham. Agora, com essa brincadeira gastaram-se perto de 20 milhões de dólares. Por isso, eu devo dizer que não faz sentido que haja uma força política com armas. Essa força política, se tem armas, tem que as entregar, a bem ou a mal. Mesmo para encerrarmos, Sr. Vieira, últimas considerações. Olha, precisamos de paz. Precisamos de tranquilidade. Sem paz, sem tranquilidade, a mamã tem medo de ir à maternidade. O papai e a mamã têm medo que a criança vá à escola. O camionista tem medo de circular. E os preços estão aí. E as pessoas têm medo de investir. Vou investir? E qual é o risco que estou a correr? Se houvesse um mínimo de patriotismo na cabeça de certas pessoas, um mínimo, se não fossem os discípulos dos ultracolonialistas, dos racistas da Rodésia e dos racistas do Apartheid, haviam de dizer, o país não está a precisar disto.
país está a precisar de paz, tranquilidade e desenvolvimento. Temos que acabar com a pobreza neste país. E não é ameaçando as pessoas, não é ameaçando os seus bens e as suas vidas e das empresas que há paz, que há desenvolvimento, que há emprego, que há progresso. Pois é. Sra. Vieira, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima. Muito obrigado. Boa. Assim foi o Espaço de Comentários com Sérgio Vieira.